inspirando lentamente, segurando e expirando. Mais uma vez inspiramos, absorvendo todas as energias que já pairam nesse ambiente. Seguramos e expiramos, deixando ir embora todas as nossas preocupações, negatividades, medos. E inspiramos mais uma vez e sentimos as bênçãos serem absorvidas por todo o nosso ser. E seguramos e expiramos. No meio de nossa tela mental, vemos um foco de luz dourada, luz infinita, brilhante. E essa luz engrandece, toma conta de toda a nossa visão interna. Aí vemos também um templo, o templo dos nossos corações. Ao redor desse templo, um jardim de flores coloridas, perfumadas, e um córrego de águas cristalinas, límpidas. Entramos nesse templo, olhamos ao redor e vemos que tudo está banhado por essa linda luz dourada. Nos damos conta que não estamos sós. Olhamos ao redor e vemos nossos amigos, encarnados e desencarnados, todos aqui. Não os vemos com suas vestes físicas, mas os vemos como luz infinita que todos nós realmente somos. Nos sentimos completos, felizes, harmonizados. Aqui nesse reino dos céus, estamos tranquilos, porque viemos trazidos pelo poder e na presença do Pai. Olhamos para cima e vemos os mentores espirituais desse templo, aqui nos abraçando, nos encorajando, nos curando, nos alegrando, nos fortalecendo, e somos gratos. Somos gratos por esse momento. Somos gratos por aqui estarmos. Somos gratos pelo abraço. Pedimos licença à espiritualidade amiga para iniciarmos os trabalhos dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Hoje temos o prazer de ter um grande companheiro, um grande divulgador da doutrina espírita. A gente adora quando ele está aqui em Orlando. Sem mais delongas, Humberto Fábio. Ah, você já está. Amigos e amigas, muito boa noite. Boa noite. Vocês perceberam que ela disse que eu sou um grande orador, porque eu tenho 1,90 m. É só por isso. Você pode deixar a tela toda assim, fazer o espelho daquela. Isso. Pronto. Obrigado. Nós gostaríamos inicialmente de agradecer o convite amoroso da oportunidade que nós temos de trazermos um pouco mais do Evangelho para refletirmos sobre os ensinamentos de Jesus. Na realidade, Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos ensina que servir é a honra que nos compete. Nós somos gratos pela honra.
O tema da noite de hoje sobre entre o ser e o ter, nós começamos com a parábola do rico insensato, ou seja, imprudente. Na realidade, quando nós estudamos Jesus, está aí, inclusive, se você depois quiser rever a parábola, está em Lucas, no capítulo 12, nesses versículos ou parágrafos. Jesus, nós não podemos fazer anacronismo, o conhecimento do hoje, e transportarmos para 2000 anos atrás. Não é? Os ensinamentos do Cristo, eles são verdades, estão em Deus, se está em Deus, está para todos. Mas eles precisavam ser adaptados a uma cultura da época, não é verdade? Então, as colocações dele a respeito de determinadas situações, o que nós temos que verificar é que nós temos que mergulhar na essência, que foi exatamente essa a preocupação e a ocupação do codificador, de Allan Kardec. Tanto é que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai trabalhar os aspectos dos ensinos morais do Cristo. Porque os ensinos morais do Cristo, por mais que nós queiramos debater, não tem o quê, não é verdade? Ama a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Não dá para você criar celeuma, confusão, bateção de boca sobre. E na realidade, as colocações de Jesus, por exemplo, em parábolas, elas têm duplo sentido. Primeiro, a condição de poder atender a todos no nível que as pessoas podiam estar, e nós, como somos seres semelhantes, não somos seres iguais, nós evidentemente temos compreensões, não é, que estão adaptadas de acordo com o nosso nível evolutivo. Então, uma parábola, ela atende a todas as pessoas. Também, para quem é educador ou educadora, para quem é educador ou educadora, sabe que o adulto, isso é uma pesquisa mundial, prestando muita atenção no que está ocorrendo, seja aula, palestra, o que for, a retenção chega em torno de 30% a 40%. Por quê? Porque nós temos muito conhecimento, e não é só dessa existência, porque ele também está contido em nós, e brota através de intuições, que é de dentro, que pode brotar assuntos experienciados, conhecidos, etc. Como também aquilo que nós vivenciamos no hoje, significando hoje a reencarnação atual. Uma palavra, por vezes, é gatilho para nós viajarmos mentalmente para uma situação conhecida ou experienciada, e quando nós voltamos o assunto já andou. O que é diferente para o educador e a educadora da criança, porque a criança, quando dispersa, você percebe rapidamente. O adulto não, porque ele pode estar assim e está no mundo da lua, não é verdade? É por conta dessa riqueza, né? Não é desprezável, é riqueza. A parábola, que tem um fundamento moral, ela atende, por exemplo, as pessoas que, porventura, se perdiam na palestra de Jesus. Ela serve de fixação. E como ela tem um fundo moral, é o que fica para a pessoa. Veja que era de fato o mestre, de fato o mestre dos mestres. Né? E segundo, é a condição de fazer com que aos poucos, veja, mais de 2000 anos, nós possamos mergulhar nelas e retirar delas, a essência delas, aquilo que nos toca verdadeiramente como espíritos. Vamos verificar primeiro essa parábola. E ele propõe, então, uma parábola, uma historinha, que é uma historinha desse rico insensato, que ele diz o seguinte: a herdade de um homem não tinha produzido com abundância. Lembrando de novo que Jesus falava em aramaico, uma língua que foi considerada morta, mas foi encontrado na Turquia dois vilarejos que ainda falam aramaico e um vilarejo na Síria. Vale salientar que a língua é tão pobre que quando você muda uma vogal, você muda o sentido da frase. É por isso que na tradução de Eli, Eli, lama sabachthani,
Betânia, Pai, Pai, por que me desamparaste? Mas se você mudar Eli, Eli, lama sabachthani, Pai, Pai, como me glorificas? As duas versões Jesus não teria dito. Na verdade, porque primeiro ele não precisava ser glorificado porque ele é o Espírito Cristo. E segundo, não dá para você dizer, Pai, você me abandonou, porque, conforme diz Paulo na primeira epístola aos Coríntios, nós vivemos e nos movemos nele. E André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, diz o seguinte: nós vivemos no hausto do Criador, ou seja, na respiração do Criador. Não dá para a gente nos isentarmos de Deus, não é verdade? Eu estou afastado de Deus, é impossível. Estou afastada de Deus, é impossível. Nós não estamos nem afastados de Jesus, que é uma mente crística que envolve o planeta e todas as suas dimensões. Significando que, usando como uma analogia, né, como comparação, uma estrela, que a nossa é o Sol, que ele pudesse envolver de luminosidade com os seus raios todo o planeta e todas as suas dimensões. Quando você ora para Jesus, você toca nele. Ah, mas não tem que ter lá uns intermediários? Não, pode ter intermediário, mas é com ele que você vai falar. Nós estamos envolvidos com ele porque ele é uma mente que está envolvida na mente cósmica quando ele diz eu e o Pai somos um. Ele não diz que não é perda de individualidade, é conexão com a mente cósmica, que a gente sequer pode imaginar que seja isso. Mas se a gente metesse um chip no nosso cérebro, seria algo muito primitivo, evidentemente, de nós termos acesso a todas as informações possíveis que estão ocorrendo no planeta agora. Nosso cérebro não suportaria. Tanto é que nosso cérebro está fazendo registros diversos, mas conscientemente nós temos praticamente foco, porque senão nós nos perderíamos de vez. Mas vamos voltar para a parábola? Porque é a parábola, né? Bom, e ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E aí, evidentemente, ele disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. E obviamente, mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirei a tua alma. Não, já que vai pedir alma, tem que ser, né, assim, fantasmagórico. E os teus bens, para quem será? Pior que isso é verdade. O professor José Plano Pires tem um livro que se chama, ele poderia se chamar Treino para a Morte, mas ele não é, ele é Educação para a Morte. Às vezes isso não acontece com as pessoas que estão aqui. A gente morre de medo de morrer e treina toda noite. Olha que beleza. Vá treinando, um dia você consegue. Você sai do mundo. Desencarnar é não voltar para ele. Mas agora que ele estava malhado, bronzeado, bonito. Justo agora, geralmente é assim, né? Justo agora. Né? Não é assim? Justo agora que eu comprei aquele carro, eu saí do dealer, bateram nele. Justo agora. Mas é assim. Por isso que Jesus diz: louco, essa noite vão pedir a tua alma. Claro, Jesus estava falando com gente de há 2000 anos atrás, que era no português comum tapado de pai e mãe, que não tomava banho, não escovava dente, etc. Por isso que fazia circuncisão. Era higiênico. Lavar a mão era higiênico. Então, veja, ele teve que ser associado a aspectos religiosos, porque as pessoas tinham um entendimento simplório. É óbvio que o linguajar tem que ser objetivo.
e traz um Deus que é antropomórfico, uma figura de natureza humana, porque o objetivo não era mexer com a forma, era mexer com o conteúdo. E aí sim, Jesus trabalha o conteúdo. Moisés tem um Deus forte, não é? Um Deus de exército, um Deus que castigava uns, perdoava outros, era parcial. Com Jesus ele traz, não em fazendo imposição, porque com Moisés é imposto, com Jesus é levado ao raciocínio. Quem dentre vós, se o filho lhe pedisse pão, lhe daria uma pedra, ou se o filho lhe pedisse um peixe, lhe daria uma serpente? Nem vós fazeis isso aos vossos filhos? Que dizer Deus? Ele levava a pessoa a raciocinar na bondade de Deus, que ele classificou como pai, e não como mãe, porque era uma sociedade sexista. Então, que é uma palavra elegante para machista, não é? Elegante, mas é isso aí, não é? Então, se fosse uma sociedade matriarcal, seria uma deusa, como nós tivemos na história. Então veja, mas ele traz a figura do pai, daquele que ama, mas ainda é uma figura antropomórfica. Não era um problema, o ponto era trabalhar o conteúdo. E obviamente, né, ele termina dizendo o seguinte: assim é aquele que para si ajunta tesouros e não há rico para com Deus. Por isso que ele diz, não adianta você ajuntar tesouros onde você tem traça, ferrugem e ladrão. Ele não está dizendo para as pessoas abandonarem os seus objetivos, largarem de tudo, não é nada disso. Tanto é que, se você for de novo, não é? Está em Lucas novamente, é que a letrinha aqui está pequena e o meu braço é muito curto, então eu preciso olhar aqui. Está em Lucas 18, 23, que é um rapaz, não é? Muito rico. Em algumas traduções é chefe, outras traduções é príncipe, mas é um rapaz muito rico. Bom, se é um rapaz muito rico, ele não estava gerenciando tudo sozinho, sim ou não? E Jesus faz o convite para que ele o siga. Ele diz, olha, faz o seguinte, você já cumpre os mandamentos? Ele diz todos. Não roubar, não matar, honrar pai e mãe, etc. O rapaz dita os mandamentos. Ele diz, você já cumpre? Ele diz todos. Ele diz, então faça o seguinte, vende as coisas que você tem, dá aos pobres e me segue. Obviamente, nós temos que raciocinar. Ninguém gerencia uma fortuna sozinho, não é verdade? Você tem administradores, administradoras que estão trabalhando em conjunto. O que Jesus queria dizer? Não, larga tudo, abandone tudo. Em absoluto, seria a mesma coisa que o Cristo estivesse hoje aqui e viesse com um tipo de conversa dessa natureza. Vende a tua casa, o teu carro, etc. e me segue. Ponto. Você venderia? Silêncio mortal. Silêncio mortal. Mas é Jesus que está aqui, né? Dizendo assim, olha, vende tudo e me segue. Está vendo? Qual seria a reação do rapaz? Não era essa a relação, era a questão do apego. O grande problema não é o que se tem, é o que se escraviza no que se tem. No apego, é meu, é minha. Por quê? Porque nós somos territoriais ainda. Não somos? Nós estamos mais perto do angelical ou do animal? É claro. Pega um cachorrinho, um filhote de um pastor alemão, por exemplo, e coloca ele para dormir com você na sua cama, porque ele é filhotinho, está com friozinho, você cobre ele e deixa ele no pezinho da cama. Aí ele cresce e ocupa o lugar de uma pessoa, e você vai então querer tirá-lo. Ele é territorial, você tem duas opções, ele continua ou você muda de cama. Não é verdade? Porque ele é territorial. Nós somos territoriais? Querem ver? Quem tem filho ou filha aqui? Traz o seu filho aqui para a gente dar uma esculhambada nele aqui na frente de todo mundo. Para ver se você não vira leão ou leoa. Não é verdade? Porque ainda é em nós muito forte.
Então veja, era o apego, a escravização. Por isso que o tema da noite é entre o ter e o ser, porque o materialismo, não é que ainda é a grande luta para essa relação com ele traz exatamente essa informação, que é, ao definir o ser pelo ter, ele dita que a felicidade, a paz, a segurança são tão maiores quanto mais a pessoa tiver de bens e de possibilidades e de recursos na existência terrena. Não é isso? Você será feliz se comprar isso, se adquirir aquilo, né? E aí será feliz com esta roupa, com este relógio, com esta... E assim, claro, evidentemente a economia precisa girar, é óbvio. Né? O indivíduo que produz carros, se ele não colocar um friso novo no ano seguinte, coisa do gênero, o produto dele deixa de ser adquirido. Então veja, são os apelos. Então esse aspecto é natural na economia. Como é que Jesus iria contra a lógica das situações? Ele iria contra a pessoa possuir riquezas, montando riquezas no sentido de fazê-lo de uma forma digna. Tanto é que ele vai para casa, vai cear com o Zaqueu, né? Que ele era pequenininho e ficou lá no sicômoro. O sicômoro ainda existe, no mesmo local onde Zaqueu subiu para ver Jesus passar. E ele disse: Zaqueu, desce daí que hoje eu vou, né, cear na sua casa. Um escândalo! Porque Zaqueu era coletor de impostos. Eles eram simplesmente, se você não gosta do IRS, o pessoal daquela época era odiado, porque eles eram espoliados pelos cobradores de impostos, que tinham que cobrar para os mandantes, que eram fantoches do povo, e para os conquistadores, que eram os romanos. Então, você imagina, era uma extorsão que se fazia. Mas ele vai honrar Zaqueu pela condição do desapego do Zaqueu em relação àquilo que possuía. Aliás, inclusive, ele vai ser o 13º apóstolo. Reencarnaria, depois de várias existências, reencarnaria como Bezerra de Menezes, né? O doutor Bezerra de Menezes. A história é lindíssima desse espírito, que é um espírito que, veja, tem o toque com Jesus, porque Jesus diz assim: hoje a salvação entrou nessa casa. Não era a salvação com a presença do Cristo, era o fator da conscientização sobre aquilo que se possui e sobre aquilo que não se escraviza com o que se possui, mas se usa bem, no sentido de que distribua. Distribuir não é sair jogando pela janela as coisas, é ofertar emprego, oferecer opções, etc. Existem várias maneiras de nós, né, fazermos com que aquilo que nós vamos conquistando possa gerar situações, condições melhores para as pessoas. Até, aliás, falando em situação melhor, que hora vai? Até 1h. Vai ser servido jantar no meio do caminho, ok? Não se preocupe. Mas é a grande realidade. E como funciona a estrutura? Não é? A vida passa a ser única, não é isso? Para o materialista, a vida passa a ser única. Única e curta. A biologia diz que nós temos capacidade de viver 125 anos. Tendo consciência. Tá vendo? Tendo consciência. Não é? 125 anos você não sabe se é gente, se é salsicha, se é... Aí não adianta absolutamente nada, não é verdade? Eu não sei se eu fui, se eu voltei, não adianta nada. 125 anos. Aliás, tem mineiro aqui? Que beleza! Porque mineiro vive muito, né? Tem uma senhora em Minas com 124 anos, né? Imagina, porque eles comem pão de queijo, coisa do gênero, estende a vida. É interessante porque perguntaram para ela, para você que é mineira, perguntaram para ela qual era o segredo. Ela respondeu com 3 palavrinhas: eu sou feliz. Incrível! Como perguntaram para um senhor, acho que eu já falei essa aqui, perguntaram para um senhor no interior de São Paulo que chegou ao centenário,
Chegaram para ele e disse: qual é o segredo para chegar aos 100 anos? Ele disse: basta não morrer. Olha que beleza! Você não morre e você chega aos 100 anos. Olha que bacana, não é verdade? Você pode chegar até aos 125 se você não morrer. Mas as pessoas morrem. Mas por que morrem tanto assim antes dos 125? Porque tem dois inimigos silenciosos e que funcionam no duplo etérico, se você quiser, não é no corpo etérico, mas ele é duplo, que é o que vitaliza as células, o que vitaliza o organismo, não é? Que vai minando como se for em doses homeopáticas. Essa doença silenciosa se chama estresse. E a outra, no mesmo patamar, se chama mau humor. Ok? Aqueles que levanta e diz: não fala comigo de manhã porque eu sou um bicho. Já ouviu isso ou não? Diga para esse bicho que ele vai morrer mais cedo. Pelo menos ele morre informado. Né? Outro detalhe, a gente já ouviu o seguinte: eu sou uma das criaturas que levanto cantando. Não porque eu tenha alguma voz para isso, mas eu levanto cantando. É melhor do que levantar mal-humorado, não é verdade? E aí as pessoas dizem que quem levanta cantando de manhã tem pacto com o demônio, por isso que levanta cantando. Assim não dá para ser feliz, não é verdade? Mas é uma realidade, pessoal. A gente desencarna, sabe quem diz isso? André Luiz, pela discografia do Chico. É grande o número de pessoas que desencarnam antes da hora. A gente não faz uma programação para morrer no dia certo. A gente faz uma programação. Dá para estender ou esticar. Aliás, dá para estender ou encurtar. Está na mão de quem? Do livre-arbítrio das pessoas. Por isso que o Paulo vai dizer: olha a beleza. O corpo é o templo do Espírito. Olha que fantástico. Um templo, ele é valorizado, ele é respeitado. Por isso é interessante. Quando a gente vê o foco numa existência única e curta, há que se tentar aproveitar ao máximo, não é verdade? E o tempo, o eterno, vai ser preterido, obviamente, pelo efêmero. Tudo aquilo que é efêmero. Com isso, é cego conduzindo o cego. Bem no ensinamento do Cristo, ambos vão cair do barranco. Com um detalhe: ocorre o tédio e a frustração. Porque eu chego lá, aí eu cheguei. E o que eu faço agora? Eu preciso de mais. Aí eu preciso de mais. Um outro detalhe, até porque eu vou viver com a aprovação dos outros. Quantos likes você recebeu? Nossa, só isso? Que coisa! Eu comprei o carro ontem, comprei a joia ontem, comprei o vestido ontem, etc. Eu fiz as melhores fotos, usei até filtro. Coisas banais que a gente acha que não tem importância. Gera frustração e isso faz o quê? Um círculo vicioso. Emmanuel diz pela psicografia do mencionado médium já: saem do berço e vão para o túmulo, saem do túmulo e vão para o berço, sem ter nenhuma noção do que está acontecendo. São as reencarnações ditas automáticas. Mas não tem programação? Tem. Para quem tem consciência, tem. Para quem não tem, tem que ir devagarinho até ter. Porque Deus cuida, Deus educa. E o fator educação não é fazer uma demanda para quem não tem a compreensão. Então há que se ter leveza no tratamento. Há que se ter amor no tratamento. Não é isso? Porque aí essa situação leva-nos a uma condição. Olha Jesus falando no livro Boa Nova, pela psicografia do Chico Espírito Humberto de Campos: tudo na vida tem o preço que lhe corresponde. Se vacilais receosos ou receosas ante as bênçãos do sacrifício e as alegrias do trabalho, meditai nos tributos que a fidelidade ao mundo exige.
Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz: somente o homem entenda ser humano. Veja a condição da época que foi redigido o texto. Somente o homem que se despojou dos vícios e se enriqueceu de virtudes pode esperar com tranquilidade o despertar na outra vida. E a gente diz assim: bom, eu preciso me preparar para morrer. Não. A outra vida, sabe quando é que começa? Sabe quando? Amanhã de manhã. Fechou um ciclo reencarnatório. A gente está no estado de vigília usando o corpo, aí dorme, amanhã desperta, com a vantagem de manter a consciência sobre todo o período até amanhã. É um ciclo reencarnatório. Por isso que, ainda citando o autor Emmanuel, ele diz o seguinte: cada manhã que nós despertamos é o Criador, olha que beleza, é o Criador depositando a sua confiança na criatura, dada a importância que a criatura tem para o momento atual. Se você não sabia que era importante, essa é a boa notícia. Porque se não fosse, desencarnado. Ah, mas estava tão bem ontem. É ontem. Para reencarnar dá uma mão de obra miserável. Não tem faz programa. Aí o Emmanuel diz assim: a gente fica fazendo uma doce obsessão. Porque tem que fazer. Fala umas coisas bonitas para ela. Frita o bife que ele gosta. Não é? A gente fica lá no plano espiritual fazendo uma doce obsessão. Porque os caras podem dizer o seguinte: eles têm livre-arbítrio. Eu não vou trazer essa mala sem alça da dimensão espiritual para cuidar. Estou fora. Pode também dar zebra entre os dois. Não é? E a gente às vezes teve a capacidade de dizer para os pais o seguinte: eu não pedi para nascer. Não pediu não. Implorou. Que é diferente. Porque que a saída lá é teoria, aqui é prática. E para vir praticar aqui, a boa notícia é que tem que ter pegada. Não é verdade? Principalmente atualmente. Você tem que ter pegada. Mas estando na Flórida, olha a beleza da bênção divina para todos nós. Você já exercita nesse calor o que é ir para o inferno. Você já está preparado. Porque 97 não é para qualquer um. Você já vai exercitando. Já chega lá numa boa com o Lúcifer. Como é que é? Tá brincando, tá brincando. Eu vivi na Flórida. Tá bom. Pois é. Mas dando continuidade, o Kardec, nesse livro Céu e Inferno, porque a gente estava falando do inferno, aí ele diz: engana a si mesmo que vê nas riquezas da terra a chave para a sua felicidade. Na ideia de conservar, veja, o ensinamento do Cristo, apegando-se ao bem que não lhe foi dado, quando deveria usufruir dele com desambição. Porque nós somos usufrutuários e usufrutuárias dos bens divinos. O usufrutuário não é dono. Usufrutuária não é dona. Está usando o que é dele. Tem que devolver num bom estado. Você pede o carro emprestado, o que a gente faz? Lava antes de devolver para o dono. Passa a cera, se for o caso, não é verdade? Porque não é meu. Eu estou emprestado. Usufrutuário até do corpo. Então, olha que não é desprezar, é usar bem. É usar bem, é valorizar, mas não é apegar-se, porque a gente sai com as riquezas que Jesus disse. A riqueza da amizade é mais do que isso. Não tem tesouro que pague. E você também não pode entregar ela para qualquer um. Essa é uma realidade.
porque é um tesouro. A riqueza do relacionamento positivo, do pensamento bom, não é da atitude boa. Porque senão fica nessa condição. A felicidade não é desse mundo, já ouviu? Aí significa todo mundo infeliz. Quando Jesus veio para cá, imagina Jesus. Oh, que roubada, hein? Que situação. Imagina o Pedro, ele tinha relacionamento com o Pedro, frequentava a casa do Pedro. O Pedro era pescador, 45 graus na sombra, centígrados. O cara mexia com peixe, não tomava banho. Você já imaginou? Você nunca viu Jesus, um apóstolo, dizer que ele fazia palestra assim? Pô, Pedrão, tá mal, hein? Tá louco o negócio. Não é verdade? Tem que amar muito. Tem que amar muito. Então, como? Imagina um Jesus. É a mesma coisa que você fizesse prece para o seu mentor ou para a sua mentora e aparecesse o seu mentor e dizer assim: cara, eu estou com uma enxaqueca hoje que está me matando. Você eu não preciso de mentor. Nem preciso de mentor. Não é? É algo para... Quem disse que não é a felicidade não é desse mundo? Acabou o tempo? Não. É o sinal do além, já controlou. Aí o fato é que, claro que não pode ser desse mundo, porque se eu me amarro na casa bacana, se eu me amarro na bolsa bacana, se eu me amarro no carro bacana, se eu me amarro no sapato bacana... Sapato não compra. Isso aí... ele já se sabe, no espiritismo já se sabe por quê, porque os sapatos, eles têm um obsessor neles. E aí você vai lá e ele começa, me leva, pisa em cima de mim, me maltrata. E a gente vai atender o obsessor que pede isso, não é verdade? O carro também, não é, companheiro? A gente fica olhando, tem um maldito de obsessor lá dentro que diz: me dirige, me leva, pisa no acelerador. E a gente atende o obsessor, essa que é a grande realidade. Mas isso aqui, se a gente for olhar, tudo isto se relacionado com a questão da felicidade, a gente vai ser infeliz. Porque a casa vai envelhecer, o carro também, o salto vai quebrar, a bolsa pode ser roubada, sai de moda, essas coisas todas. Isso traz a alegria, que é aquele momento. Quer ver uma coisa que faz isso? Para quem gosta. Não é Jesus, é chocolate. Além de outras coisas, ele é rico em tirosina, que é uma substância que libera, que estimula não só a liberação de endorfina, que é conhecido como o hormônio da felicidade, que na verdade é da alegria, e também, como também a produção de serotonina e dopamina. A dopamina age no circuito de recompensa do cérebro e a gente quer repetir. Por isso que você come uma barra, você quer duas, você quer três, etc. Não é? Só tem um chocolate que não engorda, que é o que pode ser vendido na cantina do centro, porque ele é fluidificado, não engorda. Ou então os salgadinhos do centro nunca engordam, eles não engordam. Aí, eles continuam sendo da mesma condição. Mas é isso, traz o quê? Alegria. Mas alegria, evidentemente, é diferente de felicidade. Não é? Porque felicidade é uma construção. E ela é desse mundo. Não dá para ser feliz integralmente num planeta onde nós estamos como espíritos em evolução, em aprendizado. Mas dá para ser feliz já neste planeta. E olha como é uma beleza. Felicidade, diz Kardec, devemos associar a ideia do caminho, de servir e de liberdade, pois a marcha avante do espírito rumo ao seu norte inexorável, que é Deus, é contemporânea à libertação de si mesmo, sendo o amor a chave do seu cárcere individual. Olha Jesus, como é impressionante, mais de 2000 anos. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Isso é uma realidade patente hoje em dia. De pessoas se venderem
Como ele disse, haverá falsos cristos e falsos profetas. Por isso que ele continua nesse ensinamento que está em João. Como podeis vós crer recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que só vem de Deus? Porque a relação com o divino, ela se dá através daquilo que eu faça para o próximo. Por isso que ele diz, ama a Deus sobre todas as coisas, e um segundo mandamento igual a este, ama o próximo como a si mesmo. Olha que coisa fantástica, porque Deus a gente ainda não racionaliza ele. Nós definimos ele, mas não racionalizamos, né? Em 1857 definimos na primeira resposta da primeira pergunta do Livro dos Espíritos, cujo título é Deus, que Kardec pergunta que é Deus, não é quem, porque não personaliza, não é o que, porque não coisifica. Que é Deus? Isso é Deus, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Sim, racionalmente não dá, ainda não dá, mas o próximo dá. Percebeu? O próximo dá. Significa que felicidade tem relação com o próximo, com a próxima. Tem relação com aquilo que eu possa fazer para o outro. Porque eu faço para mim mesmo. Porque eu construo para mim mesmo. Quando eu trato o outro bem, eu estou exercitando potenciais positivos em mim mesmo. Por isso que quer ser feliz, ame. Mas como? Faça o bem. Faça o bem do jeito que for possível. Albino Teixeira, numa mensagem, ele era um trabalhador comum da FEB, quando a FEB ainda estava na capital do país, que era o Rio de Janeiro. Ele desencarnou em 1923. Tem mensagens dele através do Chico. Ele diz para a gente fazer o bem, seja com coisas mais simples. Ele chega até a citar, se você estiver caminhando na rua e encontrar alguma coisa que sirva de tropeço por uma pessoa na calçada, tire aquele objeto, porque será um bem que nós teremos feito. 365 dias fazendo um benzinho, porque não tem bemômetro. Controla o bem. Nossa, que bem que a Simone fez, eu fiz só um benzinho. Não, bem é o bem. Toda vez que a gente faça o bem, nós nos conectamos com o cosmos. O meu bom dia, meu boa tarde, boa noite é o bem que eu posso fazer, se você estiver desejando que seja um bom dia. Porque a gente coloca energia naquilo que está falando. Tenha um bom dia. Pode ser no português, pode ser em inglês, pode ser em espanhol, do jeito que você quiser. Né? Tenha um bom dia. Tenha uma boa tarde. Tenha uma boa noite. Coloque energia nisso. O que a gente faz? A gente fala de dar paz. A gente está fazendo o quê? Se não magnetizando a pessoa. Um bom dia colocado com essa energia pode, de repente, prevenir enfermidade na criatura, começando a prevenir em mim mesmo, porque sou eu que desejo. Pode, de repente, ajudá-la numa cura de uma em uma situação que ela, por exemplo, esteja vivenciando, perturbada, e de repente a energia abre a capacidade dela poder ver uma solução. Mas não é só isso, é tudo isso. Por isso que o Albino fala, se achar um objeto na calçada, tire, porque 365 benzinhos dá um por dia dá um ano. Aí ele diz assim, se você for fazendo, vai chegar um determinado momento que só a contabilidade divina vai conseguir dar o número do bem que você fez para o semelhante, refletindo em nós mesmos. É tão verdade que tem um conto católico, não se sabe o autor, que o José, na versão católica, morreu, faleceu. Aí o José era um sujeito muito bom, era um sujeito simples, muito bom, ele foi para o céu. Chegou lá no céu, o pessoal de tecnologia estava mudando tudo, o sistema, porque você sabe que uma coisa é técnico, outra coisa é usuário. O usuário é uma raça que enche de problemas os técnicos. Né? Então, eles estavam mudando todos os sistemas, o José chegou lá, ela disse, seu nome José, ela entrou lá e disse assim,
Não encontrei. Disse, o que eu faço agora? Disse, vá para o inferno. Aí o José, como era um cara bom, foi para o inferno. Aí passou um tempo. A secretária do Pedro, que é o São Pedro, que tem a chave lá no céu, ainda estava na base do telefone fixo. Aí ela disse, seu Pedro, o Lúcifer está na linha, querendo falar com o senhor. Sim, a minha agenda hoje está repleta, o meu schedule está tudo tomado. Diz para ele que eu ligo mais tarde. Não demorou muito, ela voltou, disse, seu Pedro, o sujeito está pegando fogo. Está pegando fogo. Ele disse que quer falar com o senhor agora. Uma coisa parecia ser emergencial. O Pedro disse, passa ele então. Passou, disse, Lu, como é que você vai? Lu, coisa nenhuma, sem intimidades e gracinhas comigo. Até porque você mandou um torpedo lá para o inferno, que está me causando um problema gigantesco. Eu disse, não sei do que você está falando. Calma, não sabe, ainda é cínico. Ainda é cínico. Mandou um tal de José lá para o inferno, que ele chegou de mansinho, não sei o quê, aí começou a falar com um, falar com o outro, e tal. Agora estão querendo formar uma ONG para fazer o bem para as pessoas. E como é que você não sabe? Eu disse, não sei, é que a gente teve um problema aqui de sistema, deve estar havendo algum engano. Mas isso não pode ser engano. Com certeza é. Faça o seguinte, volta para o inferno e manda o José de volta para o céu. Aí o demônio chegou lá para o José e disse, escuta aqui, José, vá para o céu e nunca mais me apareça aqui no inferno. E o José, com aquela simplicidade, foi para o céu. Conclusão, faça o bem, faça o bem, porque se você for parar no inferno, até o Lúcifer vai querer te mandar para o céu. Terça-feira, gente, por causa do 4 de julho, a gente não vai abrir, nem na quinta, o estudo de inglês. Muita gente viajando dos trabalhadores também tem que dar uma folguinha. Agora, quem tiver em tratamento de terça pode vir nos domingos. A gente vai estar aberto no domingo anterior e no domingo seguinte, tá bom? E a outra coisa é a cantina, que, como muito bem disse o Humberto, emagrece. Qualquer risole desse é um espetáculo, pode comer à vontade que emagrece, tá bom? Vamos para a nossa vibração seguida dos passos. Fechamos nossos olhos. E aproveitando esse ambiente em que nos encontramos, elevamos ainda mais nossas mentes, com nossos corações já aquecidos, olhamos para cima. E aqui nos sentimos em casa, tranquilos, em harmonia. Nossos corações vibrando paz, paz, paz. E vamos subindo cada vez mais, nos elevando cada vez mais. Nossa mente viajando pelas altas esferas, percebendo
essa atmosfera de tranquilidade e de amor. E cada vez mais alto, vamos subindo, tranquilos, e olhamos para baixo. E vemos nosso planeta Terra, azul, lindo, essa mãe Gaia que nos recebe nesse momento. E admiramos sua beleza. E vibramos paz, paz, paz. Em todos os recantos desse lindo planeta. E cada vez mais sonhando pela atmosfera, vamos nos sentindo tranquilos, leves, soltos. E o sorriso nos vem aos lábios. E a paz nos dilacera os corações. E queremos dividir esses sentimentos com cada irmão, encarnado e desencarnado. Dividir a alegria, dividir a harmonia, dividir a poesia de aqui estarmos. E vibramos paz, paz, paz. E a gratidão se acolhe em nossos seres. Somos paz, somos amor, somos perdão. Vibramos paz, vibramos amor, vibramos perdão. É possível. Somos capazes. Vibramos paz, paz, paz. Sentimos a presença dos nossos amigos espirituais e somos gratos, gratos, gratos. E assim permanecemos com esse sentimento dentro de nós. Os passistas, por favor, que se coloquem nesse momento.